Mas aí ele faz questão de usar termos exatamente o contrário. Então, um ele fala que é grosseiro, o outro ele diz que é fluídico. Um ele diz que é leve, o outro ele diz que é pesado. Um ele diz que é destrutível, o outro ele diz que é indestrutível. Olha a sabedoria. Ele está querendo mostrar para nós, não tentem criar semelhanças entre o corpo físico e o perispírito, porque ele só vai ter uma semelhança, que é a forma. E mesmo assim, essa forma que o perispírito tem, que é igual ao corpo, que só é a forma, não é a função, ela não é absoluta e constante, porque o espírito pode tomar outras, o perispírito pode tomar outras formas. Então vejam que a sabedoria dos conceitos, de cada detalhe do que Kardec elaborou. E quando ele disse que o perispírito é indestrutível e o corpo físico é destrutível, nota, se o perispírito é indestrutível, ele não pode ter doença, ele não pode morrer, ele não pode ter necessidades físicas. Que veja, por que a gente tem que se alimentar? Percebe? Por que o corpo precisa de alimentos? Porque a gente gasta energia. A gente pode usar metaforicamente, a gente come energia. Então a gente precisa consumir mais para o corpo se manter. Se eu não me alimento, eu morro. Por isso que é a característica de um corpo que é destrutível. Se ele não é alimentado, aquela força que mantém ele ali vivo e existindo, ela se desfaz e o corpo perece e volta ao pó. Mas o perispírito, justamente, como ele é indestrutível, não pode ser isso. Ou eu vou ter um espírito com fome no mundo espiritual. Aliás, essas obras que colocam fome no mundo espiritual deviam responder. E se eu não der comida? Se o espírito não tomar o caldinho lá do nosso lar, ele vai morrer? Então vejam a sabedoria já em Kardec nos conceitos, deixando isso bem claro. É muito habilidoso para construir a teoria e usar os termos corretos. Né? Quando Kardec fala que o perispírito é um corpo, é mais como uma analogia, né? Porque é diferente, né? Por exemplo, existe corpo físico sem espírito, mas não existe perispírito sem espírito e nem espírito sem perispírito, né? Não existe um perispírito isolado sem uma alma ali, né? Perispírito quer dizer que está em torno do espírito. Então, é mais por analogia. O perispírito não tem órgãos, né? Não morre, não tem necessidades materiais, né? Não é atingido pelos sofrimentos físicos. Então, o perispírito ele é um instrumento, né? Mas é diferente do corpo. E a gente vai ver que quando a gente está desencarnado, né? O perispírito percebe por todo o perispírito, né? Não mais por uma parte circunscrita. Né? Quando a gente está aqui, a gente percebe, a gente vê pelos olhos, por exemplo, o perispírito no mundo espiritual não, ele tem uma percepção geral, né? O corpo já, as percepções já não são mais embotadas pelo corpo físico. Então o perispírito ele não tem órgãos, nem órgãos sensitivos, nem nenhum tipo de órgão. É só aparência. Enfim, não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas tem uma pergunta aqui da Mônica. A Mônica pergunta: mas como o José disse que a força da gravidade ou magnetismo é possível medir, talvez mais adiante, quem sabe, não será possível conhecer a constituição do perispírito. Eu poderia começar respondendo. No livro dos médios existe uma comunicação que fala disso, né? Que no futuro a física poderia começar a entender a natureza íntima do perispírito. Mas a gente está longe disso ainda, né? Porque teria que ser uma matéria
que o pensamento dá características a essa matéria, né? Então, é um tipo de matéria diferente, né? Como o Michel sempre fala aqui, né? A matéria que tangível é independente do nosso pensamento. Então, se eu deixar essa caneca aqui no Rio e viajar para São Paulo, essa caneca vai continuar a mesma coisa, né? Agora, o perispírito ele sofre o efeito do pensamento, né? Então teria que ser uma matéria que corresponde a essas características, né? Não sei se vocês têm algum comentário da pergunta da Mônica. Estão conseguindo me ouvir? Que a minha internet oscilou um pouco e aí eu caí. Agora? Sim, sim. Sim. Esse comentário da Mônica é o comentário que eu faria. É possível no futuro. Várias coisas precisam acontecer para que isso ocorra, né? O Cosme Massi lembra bem, ele fala, olha, quem sabe, é sempre uma especulação, né? Mas quem sabe se um dia a física vier a dar abertura para a questão do espírito, no sentido de tirar os preconceitos, né, com o espiritismo, existe um ponto de fronteira entre a física e o espiritismo. Lembrando que a questão do espírito, ela é própria, é um objeto de estudo do espiritismo, não da física. Mas há um ponto de conexão, de fronteira. Se a física trata da natureza da matéria, e se o perispírito é algo material, a física poderia futuramente investigar isso. Então você teria uma conexão aí entre espiritismo e física para tentar investigar a natureza do perispírito. Isso é uma coisa que precisaria acontecer, né? Outra coisa que precisaria ocorrer é o desenvolvimento tecnológico, né? Mas isso, assim, a gente não consegue nem especular em quanto tempo isso ocorreria. Que tecnologia seria necessária para poder investigar o perispírito? É uma coisa que é muito difícil de especular. Eu nem faria nenhuma tentativa. A gente não sabe nem se nesse planeta vai ser possível. Sei lá, é uma coisa muito... Porque a física... Se a gente parar para pensar na própria ciência, tentando investigar a matéria, existe uma série de dificuldades para a física hoje investigar a matéria. Tem uma série de experimentos que a física deveria fazer para investigar a matéria, que os físicos gostariam de fazer, e que nem conseguem por falta de recurso tecnológico, ou porque o próprio experimento ele tem dificuldades, envolveria uma massa, um volume, uma velocidade muito grande para fazer alguns experimentos com a relatividade que os físicos não conseguem. Tem essa impossibilidade de realizar o próprio experimento. Então, é uma coisa bem distante ainda, me parece, mas não é impossível. Eu acho que é completamente legítimo e razoável a gente supor essa possibilidade aí. Eu não sei se tem mais perguntas, Eric, ou se vocês quiserem comentar mais sobre o texto, a gente segue para o item 5. O que vocês acham? Eu acho que sobre a pergunta da Mônica, você tratou muito bem, né? Que pode acontecer, do ponto de vista lógico, é possível, né? E agora, eu diria que isso está mais para longe do que para perto, né? Porque ela é algo tão diferente da nossa matéria, tão diferente. Kardec vai fazer muita questão de em vários momentos mostrar que é algo bem... Aliás, o próprio relato, a própria descrição do fenômeno espírita vai deixar isso claro, como é algo muito diferente. E que a gente não pode... Qual é o erro? É a gente tentar começar a fazer analogias que não cabem. Esse cuidado a gente tem que fazer. Tem que ter, né? Por exemplo, é o caminho que entrou o André Luiz, por exemplo. O André Luiz ele tentou estabelecer analogias